Se assentando, isso. Bom, nós estamos no terceiro tema do Seminário de Vida, não é isso? Quem conseguiu participar aqui dos dois últimos temas, levanta a mão só para mim ter uma noção. Glória a Deus, a grande maioria, né? Amém. O Seminário de Vida, o efeito do Seminário de Vida na nossa vida, irmãos, o sucesso, né, do Seminário de Vida na nossa vida, ele se dá a partir de uma palavra, da palavra perseverança. O seminário de vida são como que doses que vão sendo aplicadas em nós, de uma vacina, de um remédio. E o término do tratamento é na 9ª semana. E lá na 9ª semana, a partir da perseverança, a partir das doses que eu vou tomando semanalmente, eu vou experimentando da cura profunda de Deus na minha alma. Na minha alma. Então, em nome de Jesus, eu quero propor algo para vocês que não faltem mais, né? Fiquem firmes até a 9ª semana, porque o sucesso espiritual desse seminário de vida na tua vida parte pela perseverança. Não é um momento de grupo de oração aqui, não é um momento de uma reunião eventual, casual, não. O seminário de vida ele é um processo de 9 semanas que o nosso Papa pediu para que nós passássemos em todo o mundo. Então você aqui está sendo privilegiado de poder estar nesse processo, nesse momento da igreja, que a igreja pede para que nós passemos pelo seminário de vida no Espírito. E na 9ª semana, em nome de Jesus, você vai experimentar uma transformação na tua vida. Você vai experimentar de uma graça profunda na tua vida. Porque a perseverança traz graça. Amém? Vamos repetir isso no 3? A perseverança traz graça? 1, 2, 3. A perseverança traz graça. Para gravar, olha para quem está do teu lado, fala isso para ele. A perseverança traz graça. Isso, a perseverança traz graça. Essa é a promessa de Deus para nós. É a perseverança. A palavra diz, aqueles que perseverarem até o fim serão... Eita, pô, precisa ler a palavra. Aqueles que perseveraram até o fim, eles serão salvos. É justamente sobre isso que nós vamos falar nessa noite. A salvação em Jesus Cristo. Mas antes de entrarmos diretamente no tema da salvação em Jesus Cristo, é importante eu fazer um lembrete para vocês. Na última pregação, vocês tiveram uma má notícia, sim ou não? Terrível, não é? Terrível. Tiveram uma pregação sobre o pecado. E lá foi falado que, muito provavelmente, que o pecado, ele priva. O pecado, ele priva a nossa presença de estar na presença de Deus. O pecado original, que foi pregado bastante para vocês, ele como que ocasionou uma grande ruptura entre o céu e a terra inteira. Antes de Jesus já não podíamos mais sonhar em ter o céu. Foi nos arrancado pelo pecado a possibilidade de termos o céu. Então o pecado é uma notícia terrível. Todas as vezes que eu peco hoje, eu atualizo aquilo que era o pecado original. Ou seja, quando eu peco hoje, eu falo, Senhor, não te quero, não quero o céu, não quero a salvação. O pecado é isso. É simples. Quando eu peco, eu falo, Senhor, não te quero. Então, antes de acontecer algo fantástico na humanidade, antes de acontecer algo extraordinário na humanidade, há 2019 anos atrás, um pouquinho mais, um pouquinho menos, antes desse fato marcante, nós estávamos privados do céu. Mas, queridos, aconteceu algo tão fantástico, aconteceu algo tão transformador, tão maravilhoso, que muito maior do que o pecado, porque o pecado foi a maior desgraça que poderia acontecer com a humanidade. O pecado ainda continua sendo a pior coisa que pode acontecer comigo e com você.
mais que uma doença física, mais que uma morte de alguém. O pecado é pior que tudo isso, porque o pecado pode nos afastar constantemente da presença de Deus e pode nos afastar eternamente se eu quiser continuar em pecado. Mas aconteceu algo há 2000 e tantos anos atrás, algo fantástico. Veja, a humanidade, o ser humano, por si só, não poderia reestabelecer a comunicação, né? Não poderia reestabelecer a união com os céus, com Deus. Por si só, o homem não é capaz de reestabelecer a comunhão com Deus. Tamanha a gravidade do pecado. Mas o que aconteceu há 2000 e tantos anos atrás, você sabe? O que aconteceu? Cristo, né? O que aconteceu há 2000 e tantos anos atrás? O quê? Veja, é por isso que nós precisamos passar por seminário de vida no Espírito. Por que eu estou dizendo isso? Às vezes, nós temos a dimensão de que Jesus foi apenas uma história contada por nós na catequese. Às vezes nós achamos que Jesus foi um personagem histórico, que foi contado para nós, que foi ensinado de geração em geração. E às vezes você está na igreja e eu estou na igreja simplesmente por uma tradição. Mas, querido irmão, querida irmã, Jesus Cristo não é uma história que foi cantada há 2000 e tantos anos atrás. Jesus Cristo é real, é vivo e Ele está aqui, amém? Jesus Cristo pagou todo o preço. Então quando se fala daquilo que aconteceu há 2000 anos atrás, aconteceram duas coisas primordiais. Quais foram, vocês sabem? Duas coisas importantíssimas aconteceram há 2000 e tantos anos atrás. Quais foram essas coisas, você sabe? Poderia me ajudar? Uma coisa que vocês sabem que aconteceu foi a morte de Jesus, não foi? Uma morte de cruz, no madeiro, todo sangue, espinhos. A morte foi o preço altíssimo que foi pago para quê? Para que o céu fosse unido de novo à terra inteira. Para que eu e você hoje, estando aqui, pudéssemos ter a oportunidade, queridos, de sonhar com o céu, de ter a vida eterna. Então Jesus Cristo, nesse sacrifício, não pode ser apenas um personagem histórico para mim e para você. Jesus Cristo tem que ser um Deus vivo. E quando se fala que Jesus está aqui, o nosso coração precisa arder. Por isso que nós precisamos do seminário de vida no Espírito, para que nós entendamos que Jesus está vivo. E Ele morreu por nós, queridos, para que nós pudéssemos ter a chance, a alegria de poder reencontrar o céu. As duas coisas que aconteceram. Aconteceu então a morte de Jesus, um alto preço. Através da morte de Jesus na cruz, o preço foi pago. O homem por si só não podia mais, por mais que ele fizesse coisas, por mais que eu e você fizéssemos coisas, fazer coisas não nos garante a salvação. O que nos dá a oportunidade de salvação é Jesus Cristo, que morreu na cruz e pagou este preço por nós. Ele falou: eu pago o preço. Eu pago o preço por Ele, mesmo Ele falhando, mesmo Ele sendo infiel comigo, mesmo Ele não me amando, mesmo Ele não indo ao meu encontro, eu pago o preço. E Jesus pagou o preço, queridos, naquela cruz, dando todo o sangue, toda a vida dele, por mim e por você. Então a morte de Jesus foi esse primeiro acontecimento. Uma morte dolorosa, humilhante, mas que pagou o preço. Havia uma carta, né? Uma carta que colocava nossas vidas sob o domínio do inimigo. A morte de Jesus foi como que um rasgar daquela carta, e o domínio das nossas vidas não pertence mais ao inimigo, pertence a Jesus Cristo. Pertence a Jesus Cristo. Essa foi a primeira coisa que aconteceu. A segunda coisa que aconteceu
E essa é a fundamental. Jesus morreu sim, mas o que acontece após a morte? Vem a... Ressuscita, vem a... Olha para o seu irmão assim, fala, aponta o dedinho para ele e fala, ressuscita! Isso. Então, mais uma vez, após a morte vem a... Isso, ressurreição. Irmãos, aconteceu a morte foi necessária para pagar o preço, para nos ligar de novo ao céu, mas a vida de Jesus... É por isso, queridos, que até Deus moveu que a questão do espiritismo para algumas pessoas, é por isso que não se dá para acreditar no espiritismo, essa reciclagem, não, porque se eu acredito no espiritismo, eu deixo de acreditar naquilo que é a coisa mais fantástica que aconteceu na história, que é a ressurreição de Jesus Cristo. Nós não somos reciclados. A partir da ressurreição de Jesus Cristo, nós temos a oportunidade, queridos, a morte já não é mais uma barreira. Por quê? Porque temos a possibilidade da vida eterna. Eterna. A morte já não é mais uma barreira para mim e para você que somos cristãos. A morte já não é mais uma barreira para mim e para você que cremos em Jesus Cristo. A ressurreição nos garante a possibilidade também de ressuscitarmos com Jesus. Se Jesus, grandes santos da igreja vão dizer isto. Se Jesus não ressuscitasse, vã era a nossa fé. Mas olha para mim aqui agora. Grava o que eu vou falar para vocês. Jesus ressuscitou. Amém? Ressuscitou, irmãos. Aleluia. Ele vive. Ele vive. Ele vive, queridos. Então, diante dessas duas realidades que nós vamos entender um pouquinho aqui sobre a salvação em Jesus Cristo. O que é essa salvação? É um ato, então, de adquirir de novo, pela ressurreição de Jesus, pelo sacrifício dele, pela pessoa de Jesus, nós somos agora capazes, sim, de poder novamente voltar aos céus. Vocês lembram de uma música fantástica que toca na Vigília Pascal? Uma música que sempre toca na Vigília Pascal. Os músicos aí, me ajudem. Começa assim, ó. Me ajudem a cantar, que eu não sou muito bom cantor. Ó noite de alegria verdadeira, que uniu de novo o céu e a terra inteira. Entende? Esse é o mistério da salvação de Deus. Por isso nós cantamos isso lá na Vigília Pascal. É uma noite tão fantástica, a ressurreição de Jesus é tão fantástico, que dá a possibilidade de unir de novo o céu e a terra inteira, queridos. Não é pelos méritos do homem, porque nós sabemos que nós somos limitados. Eu sou pecador, você é pecador, não é pelo nosso mérito, é por Jesus Cristo, pelo mérito dele, que eu e você temos a possibilidade de encontrarmos o céu novamente. Olha mais uma vez para esse irmão querido que está do teu lado aí. Fala assim, meu irmãozinho, não é pelos teus méritos, mas é pelos méritos de Jesus Cristo que você pode alcançar a salvação. Amém, glória a Deus. Quem está com a palavra de Deus, gostaria de convidar você a pegar comigo lá em Atos, no capítulo 16. Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versículo 30. Atos 16. Atos 16. Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. No versículo... Vamos pegar no versículo... Deixa eu pegar aqui. Pode ser o 16. Atos 16, 16. Quem achou, diga achei. E não achou, diga não achei. Fácil assim, né? Só me adaptando aqui ao bambãozinho que está caindo tudo aqui.
Atos 16 é uma passagem um pouco extensa, mas vale a pena nós lermos aí, porque tem algo maravilhoso de Deus para nós. Eu vou tirar daqui, que senão vai cair tudo, né? A Bíblia não aguenta não. Acharam aí? Então vamos lá. Rapidamente. Vamos pegar no 25, para não demorar muito. Atos 16, 25, um pouquinho lá para baixo. Uns versículos para baixo. Acharam aí? Atos 16, 25. Passagem conhecida. Então vai ser fácil o entendimento. À meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros prisioneiros o escutavam. De repente, houve um terremoto tão violento que sacudiu os alicerces do cárcere. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. 27. O carcereiro acordou e viu as portas da prisão abertas. Pensando que os prisioneiros tivessem fugido, puxou da espada e estava para matar-se. Olha o estado do carcereiro aí. Puxou da espada e estava para se matar. Mas Paulo gritou com sua voz forte: não te faças mal algum. Estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu tochas, correu para dentro e, tremendo, caiu aos pés de Paulo e Silas. 30. Conduzindo-os para fora, perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Paulo e Silas responderam: crê no Senhor Jesus e serás salvo. Crê no Senhor Jesus e será salvo, como também todos de sua casa. Então Paulo e Silas anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a toda a sua casa. Na mesma hora da noite, o carcereiro levou-os consigo para lavar as feridas causadas dos açoites. E imediatamente foi batizado, junto com todos os seus familiares. Depois fez Paulo e Silas subir até a casa, preparou-lhes um jantar, e com toda a casa fizeram festa, porque passaram a crer em Deus. Irmãos, olha que fantástico isso, né? O carcereiro estava num estado de decepção, não é isso? Ele estava cuidando daqueles presos, Paulo e Silas, servos do Senhor. Eis que um terremoto acontece naquela cadeia, as portas se abrem e ele entra em desespero. Ele entra em desespero por quê? Porque aquilo que ele estava sendo responsável ali, a confiança dele estava naquela situação, a confiança dele estava naquela coisa, que era o trabalho dele ali de repente. E acontece que as prisões se abrem pelo terremoto e ele pensa que todos os presos fugiram. E ele entra em desespero e ele pensa até mesmo em fazer o quê? Se matar. Tamanha a decepção que ele estava vivendo. Ele ainda não tinha encontrado aquele que poderia salvar a vida dele, não é isso? Ele ainda não tinha encontrado aquele que poderia ser a esperança. Ele estava com o foco nas coisas ali, no trabalho dele, na função dele apenas. Ele ainda não tinha encontrado um sentido para a história dele, para a vida dele, ao ponto de naquela decepção ele já pensar em se matar. Irmãos, nós também nos encontramos muitas vezes nessa situação. As decepções cotidianas vão entrando na nossa vida. As preocupações com o nosso trabalho, com o futuro, com o dia de amanhã, com as coisas que estão para acontecer. Nós vamos nos preocupando. O nosso coração vai ficando ansioso. Nós vivemos num século duas doenças estão acontecendo de forma terrível em nosso meio: a ansiedade e a depressão. Frutos de depressões, de decepções constantes. Fruto de inúmeras coisas. Mas assim como o carcereiro, na grande maioria das vezes, não generalizando, mas porque ainda não encontraram de fato um sentido para a vida.
as decepções muitas vezes vão nos afastando daquilo que é nossa vontade. Veja, o catecismo da igreja, ele ensina algo fantástico. Ele diz assim, quando eu abandono a minha vida em Deus, quando eu abandono todas as minhas preocupações, quando eu coloco a minha confiança em Deus, eu me livro das preocupações do amanhã. Veja, eu não estou falando para você que você tem que parar de trabalhar, que você tem que parar de fazer as suas coisas, não. Eu estou falando que é necessário não vivermos igual aquele carcereiro ali, colocando toda a nossa confiança no nosso trabalho, toda a nossa confiança nas coisas, toda a nossa confiança nas pessoas, porque vai chegar uma hora que as coisas, o trabalho, o dinheiro vai nos decepcionar. E se eu não estiver centrado e souber quem é o sentido da minha vida, eu posso cair na mesma situação daquele carcereiro, a ponto até mesmo de querer se matar. Quantos irmãos, talvez pessoas que estejam aqui, estão num estado de decepção tão profundo, de coisas que foram acontecendo, tão profundas, e talvez até mesmo na tua casa você já pensou em se matar. Mas Deus te trouxe aqui esta noite, querido, assim como Deus trouxe Paulo e Silas para falar para aquele irmão, Deus trouxe eu, trouxe os irmãos da música, trouxe essa comunidade para falar para você que existe alguém poderoso que pode te libertar das cadeias do teu coração, que existe um Deus vivo e Ele é Jesus Cristo, e Ele pode transformar a tua vida, Ele pode te arrancar as decepções do teu coração e colocar a presença dEle, mas é necessário uma coisa, para que a tua vida encontre sentido e a partir daí você experimente da salvação em Jesus Cristo, é necessário uma coisa. Qual que foi a resposta de Paulo e Silas quando... A resposta de Paulo e Silas quando o homem perguntou, o que devo fazer? Caiu de joelhos ali. Qual foi a resposta? Crê no Senhor Jesus e será salvo. Crer não é simplesmente... O pessoal pensa que crer é falar simplesmente, né? Eu creio em Jesus, Ele é meu Salvador. Não. Crer está ligado a uma outra palavra chamada adesão. Adesão. Ou seja, Senhor, Tu és o Senhor da minha vida, eu Te aceito como Senhor da minha vida, e a partir de hoje eu não quero dar um passo. Não quero dar um passo sem o Senhor, porque o preço que o Senhor pagou por mim é muito caro. Eu não quero desperdiçar uma gota de sangue que o Senhor jorrou na cruz. Crer no Senhor Jesus, amados irmãos, é querer a todo instante não desperdiçar o sangue de Jesus derramado na cruz. Aceitar Jesus como nosso Salvador é dar valor ao sangue que foi derramado por nós na cruz. Por isso que nós lutamos para não mais pecar. Por isso que a igreja fala, irmãos, lutem para não pecar mais. Nós somos pecadores? Somos, é uma realidade. Mas a nossa luta constante contra o pecado vai fazendo com que a salvação de Jesus vai se tornando presente na nossa vida. Eu não sei quanto tempo faz, de repente, que você não encontra o sacramento da reconciliação, da confissão. Mas em nome de Jesus, procure o sacramento da confissão, porque ele vai te imergindo na salvação de Jesus Cristo. Mas o padre é chato, o padre briga. Quando você for olhar para o padre, não olhe o padre, olhe Jesus Cristo ali, queridos. Porque é Jesus. Crer que Jesus é o Senhor Salvador é crer também na ação dele através dos sacramentos. Se eu sou indiferente a tudo isso, se eu sou indiferente aos sacramentos, se eu olho para Jesus na Eucaristia, mas para mim é simplesmente um símbolo, ou se eu vou na confissão e me confesso, mas simplesmente com mais um ritual, eu não estou sendo salvo. Eu posso estar até sendo condenado por viver uma falsidade. Veja, Jesus te trouxe nesse seminário de vida para que as coisas se tornem reais para você. Para que Jesus não seja uma história, para que os sacramentos não sejam apenas ritos, mas para que tudo seja real, para que Jesus seja vivo no sacramento da Eucaristia.
para que ele esteja ali, real, para que a misericórdia de Deus se faça real no sacramento da reconciliação. A experiência da salvação, queridos, ela se dá então num processo. Nós vamos experimentando da salvação em Jesus Cristo num processo. E esse processo ele passa por alguns passos. Não é que eu e você tenhamos que fazer. Veja, é muito importante ficar bem claro. A salvação, a nossa salvação, ela não é alcançada pela quantidade de coisas que eu faço na igreja. Hoje, existe uma grande confusão dentro da igreja. Nós achamos que a quantidade de coisas que eu faço me leva à salvação. Mas existe uma passagem na Bíblia que diz assim, ela é muito dolorida, que fala que estava diante de Deus no julgamento final, e a pessoa falou: mas eu fiz isso, Senhor, eu fiz aquilo, eu te servi, curei, orei em teu nome, falei em teu nome. Mas aí Deus olha para essa pessoa e fala: não te conheço. Nós corremos o risco de fazer e tomar uma paulada igual Marta tomou quando estava com Jesus. Vocês lembram? Marta e Maria. Maria estava aos pés de Jesus, aproveitando a presença de Jesus, porque ele estava ali, é maravilhoso estar na presença de Jesus. E Marta queria fazer. Aí Marta chega em como: Jesus, poxa, minha irmã está aí nos seus pés e você não vem me ajudar? Fala para ela vir me ajudar a fazer as coisas. E Jesus fala para Marta: Marta, Marta, a tua irmã escolheu a melhor parte e não será tirada. Queridos, o fazer, ele tem que ser uma consequência de uma intimidade, de um crer autêntico em Jesus Cristo, de uma experiência com Deus vivo. E porque você ama tanto a Jesus, porque você teve uma experiência profunda com Jesus, é transbordo. Quando eu transbordo, aí eu começo a fazer, porque o fazer tem que ser resultado do transbordamento. Ou seja, eu amo tanto a Jesus Cristo, que eu preciso também amar os meus irmãos servindo a eles. Servindo na música, servindo na pregação, servindo no ministro da Eucaristia, servindo como ministro da palavra, servindo nos mais diversos ministérios dentro da Igreja Católica. O servir dentro da Igreja Católica tem que ser um transbordo da experiência da salvação em Jesus Cristo. Não um fazer por fazer. Porque quantidade de coisas feitas não nos levam à salvação. O que nos leva à salvação é crer em Jesus Cristo. Amém? E dentro desse processo, então, irmãos, esse processo que vai acontecendo em nós, que nós vamos experimentando a salvação, três coisinhas. Eu não sei se você está com esse costume, mas eu queria até sugerir isso para vocês para os próximos dias do seminário, para que você venha com a tua Sagrada Escritura, com a Bíblia, mas venha também com um bloquinho de anotações, um caderninho, para que você possa anotar aquilo que Deus está falando no teu coração. É muito lindo, depois você vai passar alguns meses, vai olhar para aquilo e falar: nossa, Deus fez isso em mim. Então sugiro que na próxima semana traga um caderninho, tá bom? Então, nesse processo da experiência da salvação, nós temos 3 passos que vão acontecendo em nós, que vão nos levando a experimentar a salvação em Jesus Cristo. Veja, o primeiro passo é o arrependimento. Na última pregação você escutou sobre o pecado, que o pecado nos afasta, as consequências do pecado, não foi isso? Né? O quanto as consequências do pecado vão manchando a nossa vida, vão nos ferindo. Então o primeiro passo para experimentar a salvação em Jesus, que é gratuita, que já é dada, mas conforme nosso coração vai se abrindo a isso, nós vamos experimentando. A salvação, veja, Deus quer salvar só uma parte do povo? Sim ou não? Deus quer salvar a todos. Mas Deus, ele age na nossa liberdade. Isso que é lindo da igreja, sabia, irmãos? O
que mais a igreja preza, que é o ensinamento de Jesus, é a liberdade da pessoa humana. Ou seja, Deus não quer utilizar de você como marionete, te mexer de lá para cá, viu? Seja santo e mexe e coloca. Não, Deus não faz assim. Deus não arromba a porta do coração dando um soco para ele entrar e fazer o que ele quer, não. Deus age na nossa liberdade, então ele espera o quê? Ele espera que eu e você demos um passo, demos um espacinho na nossa vida para ele, para que ele haja. No Apocalipse vai dizer, né? Eis que estou à porta e bato. Ele é educado, então ele entra, ele bate na porta do nosso coração e fala: filho, filha, eu quero realizar uma obra de salvação na tua vida. Você me deixa entrar, sim ou não? Se nós deixamos ele entrar, a salvação é garantida, irmãos, porque ele morreu para nos salvar. Mas nós temos uma opção de, na nossa liberdade, escolher não ser salvo. Quando eu opto em não ser salvo? Quando eu desejo viver uma vida de pecado desenfreada. Quando eu não quero mais lutar contra o pecado. Quando eu acho que o pecado não existe. Aquele que acha que o pecado não existe já está num estado de condenação. Que pode ser liberto. Pode ser liberto. Deus quer que seja liberto. Mas a indiferença ao pecado já leva à condenação. E conforme... Mas você pode falar assim: poxa, Mateus, mas eu acho que eu já estou no pior estado de pecado. Eu acho que eu já estou no fundo do poço. Eu acho que eu não tenho mais jeito. Veja, tem jeito. E esse jeito se chama Jesus. E esse jeito se dará nesta noite. Por isso ele te trouxe até aqui. Mas é necessário que o nosso coração, primeiro, ele se arrependa destes pecados. Que o nosso coração chore pelos pecados cometidos. Não precisa ser lágrimas exteriores. Mas o nosso coração precisa arder de: Senhor, misericórdia, Senhor, eu não quero mais pecar. Eu quero seguir nos teus caminhos, Senhor Jesus. Perdão pelos meus pecados. O que acontece com o carcereiro, então? Ele vê que Paulo e Silas estavam lá, não tinham fugido. E ele se prostra de joelho diante deles. E fala: o que eu devo fazer? É mais ou menos assim que nós devemos agir. Senhor, eu me prostro diante de Ti. O que eu devo fazer para conseguir a Tua salvação, Senhor Deus? E Ele vai falar no fundo do teu coração: creia em mim. Creia em mim e tu e tua família será salva. Então, qual que é o primeiro passo para nós experimentarmos a salvação? Para nós detectarmos que a salvação está sobre nós? Qual que é o primeiro passo? Está fraco ainda. Qual que é o primeiro passo? Arrependimento, isso. O segundo passo é a chamada metanoia. O que é isso? É aquela mudança radical de pensamento. Ou seja, poxa, eu sei que pequei feio, mas em nome de Jesus, eu mudo meu pensamento, eu não quero mais pecar, Senhor, eu vou lutar. Aqui é uma coisa importantíssima você gravar. Não queira lutar contra o pecado apenas por ser uma lei da igreja, por ser um direcionamento da igreja, de um padre, de alguém, não. Não queira não pecar só por causa disso, porque é uma lei. Isso, não faça isso. Não queira mais pecar porque você ama Jesus Cristo. Não queira mais pecar porque você quer amar a Jesus Cristo. Não queira mais pecar porque você não quer desperdiçar todo aquele sangue que foi derramado por mim e por você. Deu para entender um pouquinho? Não é simplesmente para cumprir uma lei que eu não peco. Eu não peco porque eu não quero mais desperdiçar o sangue que jorrou na cruz de Jesus para me salvar, para te salvar. A metanoia, então. O que é a metanoia? É deixar com que Deus, com que o Espírito Santo, ele mude muitos conceitos que nós temos. Principalmente no mundo em que nós vivemos, né, de diversas ideologias, em que qualquer tipo de amor pode ser ofertado.
Isso vai levando as pessoas a uma confusão tremenda, feridas tremendas. A metanoia é essa mudança, deixando com que Deus vá direcionando o nosso pensamento. Deus vai direcionando o nosso falar, nosso agir. Qual que é o primeiro passo então? O segundo? Metanoia. E o terceiro, para nós finalizarmos e orarmos, é a invocação do nome do Senhor. Veja, grave isso no teu coração. O nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus é poderoso. Eu me arrependo, me prostro aos pés diante de Deus. Eu deixo com que o Espírito mude os meus pensamentos, o meu agir. É um tempo, não é do dia para a noite. E depois, todos os dias da minha vida, eu clamo, eu invoco o nome de Jesus Cristo sobre a minha história. Senhor, Jesus, eu invoco o teu nome sobre a minha vida. Jesus, eu invoco o teu nome sobre a minha família. Jesus, eu invoco o teu nome sobre o meu ministério. Jesus, eu invoco o teu nome sobre a minha igreja. Jesus, eu invoco o teu nome sobre a minha vida. E aí você vai experimentando da graça, do poder do nome de Jesus. Amém? Para fechar, quais são os 3 passos que nós precisamos para experimentar dessa salvação que já está sobre nós, mas nós precisamos abrir? Qual que é o primeiro passo? Arrependimento. O segundo? Metanoia. E o terceiro? Invocar o nome de Jesus. Quero convidar você a se levantar. É importante ficar bem claro uma coisa, queridos. Ninguém é salvo pela fé do outro. Então não ache que de repente teu pai, tua mãe, você, alguém mais próximo aí tem uma fé exuberante, então você vai ser salvo. Veja, ninguém é salvo pela fé do outro. É necessário que você profira, que você creia em Jesus Cristo para que você alcance a salvação. A salvação é para você, amém? É para você. E somente é possível se salvar através de Jesus Cristo. Grava o que eu vou falar. Não existe outra forma de se salvar sem ser em Jesus Cristo. Não precisava repetir, mas é mais ou menos isso. Não existe outro nome debaixo, acima, do lado dos céus para nos salvar a não ser Jesus Cristo, amém? Não existe outro nome. Não existe outro. Somente Jesus Cristo. Feche um pouquinho os teus olhos nesse momento. Coloca a mão sobre o teu coração. Nós vamos orar uma oração. Você vai repetindo comigo esta oração. Mas feche os teus olhos. Veja, esta oração não é a garantia da tua salvação. Mas vai abrir o teu coração a enxergar que Jesus Cristo quer te salvar. E tem um plano extraordinário para a tua vida. Na tua individualidade. Seja novo, seja mais velho. O Senhor tem um plano de salvação tremendo para a tua vida, para a tua história. Reze assim comigo, juntos. Deus Pai, eu sei que pequei contra Ti e mereço punição. Mas Jesus Cristo tomou sobre si a punição que eu mereço, para que, através da fé nele, eu pudesse ser perdoado. Eu recebo a tua oferta de perdão e coloco a minha fé em Ti para a minha salvação. Eu aceito Jesus como meu Salvador pessoal. Obrigado por tua graça e perdão maravilhoso, o dom da vida eterna. Amém. Feche os teus olhos, escute essa canção, experimente de Jesus indo ao teu encontro nesta noite, revelando
aquilo que Ele quer para a tua vida. Ele não quer que você viva uma vida totalmente fora da presença dEle. Ele não quer que a tua vida seja uma vida de indiferença às coisas de Deus. Ele não quer que a tua vida seja uma vida de desilusões, sem um caminho a seguir, sem uma meta a ser atingida. E a meta que o Senhor está dando para você, para ser atingida nesta noite, se chama céu. Jesus quer te levar para o céu. Jesus quer salvar a tua alma. Jesus quer salvar a tua vida, meu irmão, minha irmã. Ele está estabelecendo sobre ti nesse momento e cravando no teu coração esta meta, a meta de ir para o céu. Ele te trouxe aqui nesta noite para experimentar um pouquinho daquilo que Ele planeja para a eternidade, que é o céu. Feche os teus olhos. Escuta esta canção. Tenho esperado este momento. Tenho esperado que viestes a mim. Tenho esperado que me fales. Tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem que tens vivido. Te conheço profundamente. Sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido. Pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Como eu, ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo. Ninguém te ama. Trocaria reinos por ti, me colocaria na cruz novamente por ti. Te trouxe aqui esta noite porque eu te amo. Te trouxe aqui esta noite porque a tua vida tem um valor inestimável para mim. Porque a tua história, mesmo com as marcas, mesmo com as feridas, eu te amo. E vim aqui para restaurar a tua vida esta noite. Vim para te dar vida e vida em abundância. Não uma vida qualquer, não uma vida vazia, não, mas uma vida cheia, cheia da minha presença. Eu sei bem o que me dizes, ainda que nunca me fales. Eu sei bem o que tem sentido, ainda que nunca me reveles. Tenho andado ao teu lado, junto a ti permanecido.
sou teu melhor amigo. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse amor, Senhor. Obrigado pela tua salvação que entra na nossa casa esta noite. Aleluia, Senhor. Glórias a ti. Glórias à tua presença, Senhor Deus. Queridos irmãos, finalizando este momento, todas as vezes que você ver Jesus crucificado numa igreja, aqui nós temos Jesus ressuscitado. Vou chegar lá. Todas as vezes que você ver Jesus crucificado numa igreja, não pense que você adora um Deus morto. Quando você ver um Jesus crucificado na igreja, olhe para aquilo que Ele fez por você, ligando novamente o céu e a terra. Todas as vezes que você vê Jesus crucificado, veja o quanto Ele te ama, mas tenha a certeza de que Ele é um Deus vivo. Vivo. As mulheres, depois que Jesus havia morrido, foram no sepulcro, encontraram 2 homens. Esses 2 homens perguntaram assim para aquela mulher: por que procura dentre os mortos aquele que vive? Teu Deus é um Deus vivo, amém? Amém? Jesus Cristo está vivo, amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.